Atenção! Escolhido de Deus. O que estou prestes a revelar mudará completamente sua compreensão sobre por que você está neste planeta, neste exato momento. Uma verdade oculta, guardada desde a fundação do mundo, está prestes a ser revelada, e você foi divinamente selecionado para recebê-la. Neste instante, enquanto suas mãos seguram este dispositivo e seus olhos percorrem estas palavras, o próprio céu está em expectativa. Anjos estão se movendo. O reino espiritual está em alvoroço, porque o momento que toda a criação aguardava finalmente chegou. Você não está aqui por acaso. Sua existência não é um acidente cósmico. Cada respiração que você deu, cada passo que tomou, cada desafio que enfrentou, tudo foi meticulosamente orquestrado para este preciso instante. O Criador do Universo, aquele que põe as estrelas em seu lugar e conta os fios de cabelo em sua cabeça, tem um último grande desafio para você. Uma tarefa tão crucial, tão monumental, que o destino da humanidade pode depender da sua resposta. Pare por um momento e sinta o peso desta revelação. Você está sendo convocado para algo maior do que jamais imaginou. Algo que transcende sua compreensão atual. Algo que desafiará tudo o que você pensava saber sobre seu propósito na Terra. Esta não é uma mensagem para todos. Se você está ouvindo estas palavras e sentindo um fogo inexplicável em seu espírito, é porque você foi escolhido. Você faz parte de um grupo seleto, predestinado desde antes da fundação do mundo para estar aqui neste momento, recebendo esta convocação divina. O inimigo tem trabalhado incansavelmente para manter esta verdade escondida de você. Ele tem usado distrações, dúvidas, medos e até mesmo sucessos mundanos para afastá-lo do seu verdadeiro chamado. Mas hoje, neste momento, as cortinas estão sendo rasgadas e a luz da verdade está irrompendo com uma intensidade que não pode ser ignorada. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sacudirá os fundamentos da sua realidade. Tudo o que você pensava saber sobre seu propósito, sua identidade e seu destino está prestes a ser transformado. Esta é a hora da decisão, o momento da verdade, o instante em que você escolherá entre continuar vivendo uma vida comum ou abraçar o último grande desafio que o Senhor colocou diante de você. Você está pronto para descobrir por que nasceu para um tempo como este? Está preparado para aceitar uma responsabilidade que poucos ousariam carregar? Está disposto a deixar para trás tudo o que conhece em busca de algo infinitamente maior? Se algo dentro de você está gritando, sim, mesmo que sua mente esteja cheia de dúvidas, então continue assistindo, porque o que virá a seguir não apenas mudará sua vida, mudará o mundo. Esta mensagem não pode ser ignorada. O tempo está se esgotando, o plano divino está em movimento, e você é uma peça fundamental nele. A eternidade aguarda sua resposta. Escolhido de Deus, seu último grande desafio está prestes a ser revelado. Prepare-se para uma verdade que irá sacudir céus e terra. Em todos os momentos decisivos da história, Deus sempre levantou pessoas comuns para realizarem feitos extraordinários. Assim como Moisés foi chamado para libertar um povo inteiro da escravidão, assim como Davi foi ungido para derrotar gigantes, assim como Esther foi posicionada no palácio para um momento como este, você foi colocado aqui, agora, com um propósito divino específico. O mundo está à beira de uma transformação sem precedentes. Profecias antigas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Sinais dos tempos estão se manifestando com uma clareza que não pode ser negada. E em meio a tudo isso, o Senhor está apontando para você e dizendo: este é o meu escolhido, aquele que preparei para este último grande desafio. Enquanto o caos aumenta ao nosso redor, enquanto sistemas e estruturas que pareciam inabaláveis começam a desmoronar, você foi divinamente posicionado para ser um portador de esperança, um agente de transformação, um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Antes de continuarmos com esta revelação divina, é crucial que você demonstre seu comprometimento e preparo espiritual. Neste momento, peço que pause este vídeo e deixe um comentário com a palavra escolhido. Este não é um simples ato de digitar letras. É uma declaração espiritual, um eco do seu coração respondendo ao chamado celestial.
Ao escrever escolhido, você está se alinhando com o propósito, sinalizando aos céus que está pronto para receber este último grande desafio. É um ato de obediência que abrirá os portais espirituais, permitindo que a revelação completa flua sem obstáculos para a sua vida. Lembre-se, nem todos que assistem a este vídeo chegarão a este ponto. Muitos desistirão nos primeiros segundos, incapazes de suportar o peso da verdade. Mas você, escolhido de Deus, perseverou. Agora dê este passo de fé. Após comentar, retorne ao vídeo imediatamente. Cada segundo é precioso, e o inimigo fará de tudo para distraí-lo deste momento crucial. Não permita que nada o afaste desta revelação vital. Além disso, compartilhe este vídeo agora mesmo com pelo menos 3 pessoas que você sente que também foram escolhidas para este tempo. Não subestime o poder deste gesto aparentemente simples. Você pode estar sendo usado como um instrumento divino para despertar outro escolhido que está adormecido, esperando apenas por esta mensagem para ser ativado. Feito isso, vamos seguir. Desde o início dos tempos, o Criador do Universo tem tecido uma tapeçaria divina, entrelaçando os destinos de indivíduos escolhidos para cumprir seus propósitos eternos. Esta não é uma história nova, mas uma que se repete através das eras, sempre culminando em momentos decisivos que moldam o curso da humanidade. E agora, neste preciso instante, você se encontra no centro dessa narrativa celestial. Pense em Noé, um homem comum que recebeu uma missão aparentemente impossível em um mundo que zombava da ideia de julgamento divino. Noé foi chamado para construir uma arca, não apenas para salvar sua família, mas para preservar a esperança da humanidade. Muitos o consideraram louco, mas sua obediência salvou a raça humana da extinção. Em uma era onde a maldade dominava, onde a violência enchia a terra, um homem se levantou e mudou o curso da história humana. Considere Moisés, criado no luxo do palácio do faraó, mas destinado a liderar um povo escravizado para a liberdade. Ele hesitou, duvidou de sua capacidade, até questionou Deus quando recebeu seu chamado diante da sarça ardente. "Quem sou eu?", perguntou ele. Mas Deus o usou para realizar milagres que ainda ecoam através dos séculos. Através dele, leis foram escritas, um mar se dividiu e uma nação nasceu. Um homem comum, com limitações e inseguranças, tornou-se um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Lembre-se de Ester, uma jovem órfã que se tornou rainha em um momento crítico da história, quando seu povo enfrentava a aniquilação. Escondendo sua identidade, vivendo em um palácio estrangeiro, ela arriscou tudo ao declarar: "Se eu perecer, perecerei." Sua coragem mudou o destino de uma nação inteira. Uma jovem que parecia insignificante nos anais da história mundial, tornou-se o instrumento divino para salvar um povo inteiro. Ela foi colocada no reino para um momento como este. É claro, não podemos esquecer de Gideão, que se escondia para debulhar trigo quando foi chamado de valente guerreiro. Ele, que se considerava o menor na menor família da menor tribo, foi escolhido para libertar Israel com apenas 300 homens contra um exército inumerável. Sua história nos ensina que Deus não vê como o homem vê. Onde outros veem fraqueza, ele enxerga potencial. Estes não são apenas personagens em histórias antigas. São exemplos vivos do que significa ser um escolhido de Deus. Cada um enfrentou dúvidas, oposição e fossos aparentemente insuperáveis. Cada um sentiu-se inadequado, despreparado e inseguro diante do chamado divino. Mas cada um respondeu ao chamado e mudou não apenas suas próprias vidas, mas o curso da história. Agora, neste momento crucial da história humana, o mesmo Deus que chamou Noé, Moisés, Ester e Gideão, está chamando você. Sim, você. Não por acaso você nasceu nesta era, neste tempo específico da história. Assim como Ester foi colocada no palácio para um momento como este, você foi posicionado exatamente onde está para um propósito divino. Olhe para a sua vida, aqueles momentos de luta, aquelas noites de dúvida, aqueles períodos de espera. Nada disso foi em vão. Cada experiência, cada desafio, cada vitória e cada derrota tem sido parte do seu treinamento.
Deus tem usado cada circunstância para moldá-lo, prepará-lo e equipá-lo para este momento. Você pode se sentir assim como Moisés se sentiu diante da sarça ardente. Pode se sentir despreparado como Gideão se sentiu quando foi chamado para liderar um exército. Pode até se sentir indigno como Pedro se sentiu após negar Jesus. Mas lembre-se, Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. O mundo está em um ponto de virada sem precedentes. As forças das trevas estão se movendo com uma intensidade jamais vista. A confusão reina, a moralidade se deteriora e muitos estão perdendo a esperança. Mas é precisamente nesses momentos mais sombrios que Deus levanta seus escolhidos para brilhar com mais intensidade. Você não está aqui por acaso. Suas habilidades únicas, suas experiências de vida, até mesmo suas lutas e fraquezas, tudo isso faz parte do seu equipamento divino para o último grande desafio que está diante de você. Assim como Davi usou uma simples funda para derrotar Golias, Deus usará o que parece insignificante aos olhos do mundo para realizar seus propósitos poderosos através de você. Esta é uma hora de decisão. Assim como Elias desafiou o povo no Monte Carmelo, perguntando: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Hoje você está diante de uma escolha. Você pode continuar vivendo uma vida comum, ignorando o chamado divino que ecoa em sua alma, ou pode dar um passo à frente, aceitando o último grande desafio para o qual foi criado. Lembre-se, quando Deus chama, Ele também equipa. Moisés recebeu uma vara que se transformou em serpente e dividiu o Mar Vermelho. Gideão recebeu estratégias divinas que lhe permitiram vencer com apenas 300 homens. Os discípulos receberam o Espírito Santo, capacitando-os a realizar milagres e espalhar o Evangelho até os confins da terra. E você, escolhido para este tempo, não será diferente. O mesmo Deus que operou poderosamente através dos heróis da fé está pronto para manifestar seu poder através de você. Ele promete em sua palavra: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Seu último grande desafio, embora possa parecer impossível aos olhos humanos, já está selado nos céus. Antes mesmo que você desse seu primeiro suspiro, Deus já havia traçado este caminho para você. Ele já viu a vitória, já celebrou seu sucesso e agora está apenas esperando que você dê o passo de fé para entrar na plenitude do seu plano. O tempo de preparação acabou. O momento de hesitação passou. Agora é a hora de avançar, de aceitar o chamado, de abraçar o destino para o qual você foi criado. O mundo precisa do que Deus colocou dentro de você. Há vidas que serão transformadas, destinos que serão alterados e uma colheita espiritual que está esperando por sua obediência. O último grande desafio que Deus tem para você é nada menos que revolucionário. Você foi escolhido para ser um catalisador do grande avivamento final antes da volta de Cristo. Este não é um chamado comum. Não é apenas mais um ministério ou um serviço religioso rotineiro. É um chamado para estar na linha de frente de uma transformação espiritual global que sacudirá nações, derrubará fortalezas espirituais e preparará o caminho para o retorno do Rei dos Reis. Desde o início dos tempos, Deus tem operado através de indivíduos escolhidos para realizar seus propósitos mais importantes. Noé construiu a arca, Moisés libertou Israel, João Batista preparou o caminho para Jesus. Agora, nesta hora crucial da história humana, Deus está levantando um exército de escolhidos, e você faz parte dele. O mundo, como conhecemos, está à beira de mudanças sísmicas. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. As dores de parto que Jesus mencionou em Mateus 24 estão se intensificando. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestilências. Tudo isso está acontecendo com uma frequência e intensidade sem precedentes. Mas em meio a essa escuridão crescente, Deus está prestes a derramar seu Espírito de uma maneira que o mundo nunca viu. Você foi divinamente posicionado para este momento. Suas experiências de vida, seus dons, até mesmo suas lutas e fracassos, tudo isso faz parte do seu treinamento divino. Deus não comete erros.
Ele sabia exatamente o que seria necessário para esta hora, e ele tem trabalhado incansavelmente para prepará-lo. Seu último grande desafio, escolhido de Deus, é multifacetado e poderoso. Primeiro, você é chamado a ser um intercessor. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, você é chamado a ficar na brecha por cidades, nações e gerações inteiras. Suas orações têm poder para mudar o curso de eventos, para quebrar maldições geracionais e para abrir os céus sobre regiões inteiras. Nunca subestime o poder da intercessão fervorosa. Quando você se ajoelha, os céus se movem. Segundo, você é um proclamador da verdade. Em uma era de relativismo moral e decadência espiritual, você é chamado a proclamar a verdade imutável da palavra de Deus sem medo e sem compromisso. Como João Batista, sua voz deve clamar no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Enquanto o mundo se afunda em mentiras, você deve permanecer como um farol de verdade. Terceiro, você é um realizador de milagres. Jesus prometeu que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez e até maiores. Chegou a hora de reivindicar essa promessa. Curas, libertações, sinais e maravilhas devem acompanhar seu ministério como uma demonstração tangível do poder de Deus. Os dias dos milagres não terminaram. Eles estão apenas começando para você. Quarto, você é um restaurador de brechas. Isaías 58:12 fala sobre aqueles que reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os caminhos para se morar. Você é chamado a restaurar famílias, a curar corações partidos, a trazer unidade onde há divisão. Em um mundo fraturado por conflitos e ódio, você será um agente de reconciliação e cura. Quinto, e talvez o mais importante, você é um colhedor de almas. Jesus falou sobre a colheita sendo grande, mas os trabalhadores poucos. Você foi escolhido para estar na linha de frente da maior colheita de almas que o mundo já viu. Milhões estão prontos para entrar no reino, esperando apenas por alguém que os guie. Cada pessoa que você encontra é uma alma pela qual Cristo morreu. Entenda a magnitude deste chamado. Você não está apenas vivendo para si mesmo ou mesmo para sua geração imediata. Suas ações, sua obediência, sua fé terão repercussões que ecoarão pela eternidade. Almas que você alcançar estarão no céu por causa de sua fidelidade. Gerações serão impactadas porque você disse sim a Deus. Mas com grande chamado vem grande responsabilidade e, inevitavelmente, grande oposição. Não se engane, o inimigo fará de tudo para impedi-lo de cumprir este último grande desafio. Ele usará medo, dúvida, distração, até mesmo sucessos mundanos para tentar desviá-lo do seu destino divino. Você enfrentará perseguição. Jesus deixou claro que o mundo odiaria seus seguidores, assim como o odiou. Prepare-se para ser mal compreendido, ridicularizado e até mesmo rejeitado por aqueles que você pensava serem próximos. Mas lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Haverá momentos de dúvida, momentos em que você se perguntará se realmente ouviu de Deus, se é realmente capaz de cumprir este último grande desafio. Nesses momentos, lembre-se de Gideão, que se via como o menor em sua família, mas que Deus chamou de poderoso guerreiro. Lembre-se de Moisés, que questionou sua capacidade de falar, mas que Deus usou para liderar uma nação. O caminho não será fácil. Haverá noites escuras da alma, momentos de luta espiritual intensa. Você será testado de maneiras que nunca imaginou. Mas é nesses momentos de teste que seu caráter será forjado, sua fé será purificada e seu chamado será solidificado. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões para Daniel, está com você. Ele promete em sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Além disso, você faz parte de um exército de escolhidos em todo o mundo. Outros, como você, estão sendo preparados para este momento. Juntos, vocês formarão uma rede poderosa de luz em meio às trevas, um exército espiritual que avançará o reino de Deus como nunca antes.
A hora é agora. Não há mais tempo para hesitação. Não há mais lugar para medo ou dúvida. O relógio profético está avançando. E cada segundo conta. Vidas estão na balança. Destinos eternos estão em jogo. Escolhido de Deus, você está diante de uma decisão monumental. Aceitará este último grande desafio? Abraçará esta missão divina com todo o seu coração, alma, mente e força? Ou permitirá que o medo, a dúvida ou a comodidade o impeçam de entrar na plenitude do seu destino? Lembre-se das palavras de Mordecai a Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4:14. Da mesma forma, quem sabe se não foi para este exato momento que você nasceu, que você passou por tudo o que passou, que você está aqui agora? O céu está observando. O inimigo está tremendo. O mundo está esperando. E Deus está estendendo sua mão para você, oferecendo-lhe a oportunidade de fazer parte do capítulo final e mais glorioso da história humana antes do retorno de Cristo. Agora que você compreende a magnitude do seu chamado, é crucial que entenda o que isso significa para a sua vida diária. Esta revelação não é apenas uma informação para ser arquivada, mas uma convocação que deve transformar cada aspecto da sua existência. Primeiramente, reconheça que a partir deste momento, cada segundo da sua vida ganha um novo significado. O tempo não é mais um recurso a ser desperdiçado, mas um tesouro precioso a ser investido no reino de Deus. Cada dia que passa é uma oportunidade para avançar em sua missão divina. Portanto, use seu tempo com sabedoria, sempre consciente do último grande desafio que repousa sobre você. Sua rotina diária deve ser revolucionada. As prioridades que antes ocupavam seu tempo e energia precisam ser reavaliadas à luz desta revelação. Atividades que não contribuem para a sua missão devem ser eliminadas ou minimizadas. Cada manhã ao acordar, lembre-se, você é um escolhido de Deus com um último grande desafio a cumprir. Isso deve moldar suas decisões, suas conversas, seus relacionamentos. A oração, que talvez antes fosse uma atividade ocasional ou rotineira, agora deve se tornar o próprio ar que você respira. Como um intercessor chamado para este tempo, você deve desenvolver uma vida de oração intensa e constante. Estabeleça tempos regulares de intercessão, mas também cultive uma atitude de oração contínua ao longo do dia. Lembre-se, suas orações têm o poder de mudar o curso de nações. O estudo da Palavra de Deus deve ganhar uma nova profundidade e urgência. Como proclamador da verdade em tempos de engano, você precisa estar profundamente enraizado nas Escrituras. Dedique-se a um estudo sistemático e profundo da Bíblia. Memorize passagens-chave. Medite nas promessas divinas. Equipe-se com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Seus relacionamentos passarão por uma transformação. Algumas amizades podem precisar ser reavaliadas, especialmente aquelas que o afastam do seu chamado. Por outro lado, busque conexões com outros escolhidos que compartilham sua visão e missão. Construa uma rede de apoio espiritual que o ajudará a permanecer forte e focado. Sua vida profissional não pode ficar imune a esta revelação. Independentemente da sua ocupação atual, você deve ver seu trabalho como um campo missionário. Cada interação se torna uma oportunidade para demonstrar o amor de Cristo, para ser luz nas trevas. Se sua profissão atual não se alinha com seu chamado divino, esteja aberto à possibilidade de mudanças drásticas conforme Deus direcionar. Financeiramente, você deve adotar uma mentalidade de mordomia. Tudo o que você possui pertence a Deus e deve ser usado para seus propósitos. Seja generoso, investindo seus recursos na expansão do reino. Pratique o dízimo e ofertas como atos de adoração e obediência, confiando que Deus suprirá todas as suas necessidades conforme sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Sua saúde física e mental ganha uma nova importância. Seu corpo é o templo do Espírito Santo e o instrumento através do qual você cumprirá este último grande desafio. Cuide dele com sabedoria. Adote hábitos saudáveis de alimentação, exercício e descanso. Ao mesmo tempo, fortaleça sua mente através de leituras edificantes.
meditação na palavra e comunhão com outros crentes. Prepare-se para enfrentar oposição. À medida que você avança em sua missão, o inimigo intensificará seus ataques. Você pode enfrentar críticas, rejeição e até perseguição, mas lembre-se, estas são apenas confirmações de que você está no caminho certo. Revista-se diariamente da armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Mantenha-se vigilante em oração, resistindo firmemente na fé. Desenvolva uma mentalidade de eternidade. Suas decisões e ações diárias devem ser guiadas não apenas pelas consequências imediatas, mas por suas implicações eternas. Pergunte-se constantemente: como isso afetará a eternidade? Como isso contribui para meu último grande desafio? Cultive uma expectativa constante de milagres em sua vida e no mundo ao seu redor. Escolhido de Deus, agora que você recebeu esta revelação poderosa sobre seu último grande desafio, é hora de agir. Não podemos mais nos dar ao luxo de sermos meros espectadores neste momento crucial da história. Cada segundo conta, cada decisão é vital, e sua participação ativa é essencial para o cumprimento do plano divino. Primeiramente, se você ainda não o fez, pare agora mesmo e faça uma oração de comprometimento. Diga em voz alta: Senhor, eu aceito o desafio. Estou pronto para cumprir meu propósito final. Use-me como um instrumento do seu poder e da sua glória nestes últimos dias. Esta declaração verbal é um ato de fé que ressoa nos reinos espirituais, sinalizando sua disposição para o serviço divino. Em seguida, compartilhe este vídeo imediatamente. Não subestime o poder deste simples ato. Ao compartilhar, você se torna um elo vital na cadeia de despertamento espiritual que Deus está iniciando. Cada pessoa que assistir a este vídeo por sua causa pode ser outro escolhido, esperando ser ativado. Pense nisso. Seu ato de obediência pode desencadear um efeito dominó de avivamento que alcançará os confins da terra. Nos comentários abaixo, declare publicamente sua decisão de aceitar este desafio. Escreva: eu sou um escolhido de Deus, pronto para o último grande desafio. Este não é apenas um comentário, é uma proclamação espiritual, um testemunho para o mundo e uma declaração de guerra contra as forças das trevas. Comece imediatamente a reavaliar cada aspecto da sua vida à luz desta revelação. Faça um inventário honesto de suas prioridades, atividades e relacionamentos. O que precisa mudar para que você esteja totalmente alinhado com seu desafio final? Esteja preparado para fazer ajustes radicais. Lembre-se, este não é tempo para conforto, mas para impacto eterno. Intensifique drasticamente seu tempo na palavra de Deus e em oração. Estabeleça uma meta de dedicar pelo menos 1 hora por dia à intercessão intensa e ao estudo profundo das Escrituras. Este não é um luxo, mas uma necessidade para o cumprimento da sua missão. É na intimidade com Deus que você receberá as estratégias e a força necessárias para os dias à frente. Marque em seu calendário um dia de jejum e oração na próxima semana. Use este tempo para buscar direção específica de Deus sobre seu papel neste movimento global. Esteja aberto para receber visões, palavras proféticas ou instruções divinas que moldarão seu ministério nos dias à frente. Por fim, se esta revelação despertou algo em seu espírito, você precisa assistir urgentemente ao nosso vídeo. Escolhido, você não faz ideia do que está acontecendo, mensagem inesperada. Nele, revelamos verdades ainda mais profundas sobre o tempo em que estamos vivendo e o que está prestes a acontecer na sua vida. Clique no card que aparece na tela e prepare-se para uma revelação que vai transformar completamente sua compreensão espiritual. Você já sentiu aquele arrepio, aquela sensação de que algo extraordinário está prestes a acontecer na sua vida? Aquele momento em que seu coração acelera sem motivo aparente e você simplesmente sabe que não é coincidência? Hoje eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua jornada nesta terra. Algo tão poderoso que muitos tentaram esconder ao longo dos séculos. Algo que Jesus revelou apenas para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E você,
Meu amigo, minha amiga, foi guiado até esta mensagem por uma razão que vai muito além da sua compreensão atual. Neste exato momento, enquanto você me ouve, uma tempestade espiritual está se formando nos céus. Não é por acaso que você está aqui. Entre milhões de vídeos, milhões de mensagens, você foi atraído precisamente para estas palavras. Consegue sentir? Aquela inquietação no seu espírito não é ansiedade, é antecipação divina. É o seu espírito reconhecendo uma verdade que sua mente ainda não processou completamente. Uma verdade que vai restaurar seu propósito e desbloquear um poder que sempre esteve dentro de você, adormecido, esperando o momento certo para despertar. Deixe-me compartilhar algo que mudou minha vida para sempre. Há alguns anos, eu estava em um deserto espiritual. Minha fé estava seca como areia escaldante. Minhas orações pareciam bater no teto e voltar vazias. Eu me perguntava onde estava aquele Deus de milagres que eu tanto ouvia falar. Aquela conexão que outros pareciam ter e eu apenas sonhava em experimentar. Talvez você esteja se sentindo assim agora. Talvez você tenha caminhado por anos em uma fé que parece mais tradição do que transformação. Eu entendo essa dor, essa sede, essa fome por algo real. Foi quando, no momento mais improvável, quando eu havia quase desistido, recebi uma revelação tão profunda que abalou as estruturas da minha existência. E hoje, essa mesma revelação chegou até você. Não é coincidência. É um chamado divino, um chamado que ecoa através dos séculos, desde os tempos em que Jesus caminhava pelas poeirentas estradas da Galileia, escolhendo pessoas comuns para manifestar um poder extraordinário. Pense nos discípulos por um momento. Quem eram eles? Pescadores, coletores de impostos, pessoas simples com medos e falhas como você e eu. O que Jesus viu neles? O mesmo que ele vê em você neste momento. Um potencial que vai além das suas limitações atuais. Uma chama que, quando acesa pelo toque divino, pode iluminar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ser canais naturais de bênçãos, cura e transformação? Por que algumas mãos parecem carregar um poder que outras não têm? Por anos, achamos que era simplesmente sorte, ou que algumas pessoas nasciam com dons especiais. Mas a verdade é muito mais profunda e muito mais acessível do que você imagina. Em João 14:12, Jesus fez uma promessa que muitos leram, mas poucos realmente compreenderam. Em sua plenitude, ele disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. Você consegue dimensionar o peso dessas palavras? Jesus, aquele que acalmou tempestades, curou leprosos, ressuscitou mortos, está dizendo que você pode fazer as mesmas coisas, e até maiores. Por que então não vemos isso acontecendo na vida da maioria dos cristãos? Por que essa promessa parece tão distante da realidade, de muitos que sinceramente amam a Deus? A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Porque não compreendemos o verdadeiro significado de ser escolhido, de ser separado, de ser ungido para um propósito que transcende nossa existência comum. Através dos séculos, essa verdade foi diluída, distorcida, às vezes até escondida. Criamos uma versão domesticada da fé, uma versão que nos mantém confortáveis, mas impotentes, uma versão que celebra a humildade, mas esquece o poder, uma versão que fala sobre sermos filhos de Deus, mas não nos ensina a operar na autoridade que vem com essa filiação. Mas isso está prestes a mudar na sua vida, exatamente como mudou na minha. Porque hoje você vai descobrir o que significa verdadeiramente ser um escolhido de Deus. E como isso abre as portas para um poder que vem diretamente das mãos de Jesus para as suas mãos. Na Bíblia, vemos um padrão claro. Antes de Deus usar alguém poderosamente, ele primeiro os separa, os marca, os prepara. Pense em Moisés no deserto, em Davi cuidando de ovelhas, em Paulo na Arábia. Períodos de separação que pareciam isolamento, mas eram, na verdade, preparação. Momentos que pareciam abandono, mas eram, na verdade, alinhamento divino. Agora, quero que você pense na sua própria vida por um momento. Aqueles períodos de dificuldade, aquelas estações de silêncio,
Aqueles momentos em que você se sentiu esquecido por Deus. E se tudo isso fosse parte de um processo de preparação? E se, enquanto você se perguntava onde Deus estava, Ele estivesse, na verdade, moldando em você um vaso que pudesse conter o seu poder? Veja, existe uma diferença entre estar na presença de Deus e ser um portador da presença de Deus. A primeira é uma experiência. A segunda é uma unção, uma comissão, uma transformação que faz com que, onde quer que você vá, a atmosfera mude. As pessoas sintam algo diferente quando você entra em um ambiente. As circunstâncias começam a se dobrar diante da autoridade espiritual que você carrega. É disso que estamos falando quando mencionamos um poder vindo diretamente das mãos de Jesus. Não é apenas uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual que tem transformado vidas ao longo dos séculos. E agora, chegou a sua vez. Mas antes de revelar exatamente como esse poder se manifesta e como você pode recebê-lo, preciso te alertar sobre algo. Esse chamado, essa unção, não é para todos. Não porque Deus seja seletivo ou excludente, mas porque nem todos estão dispostos a pagar o preço. Nem todos estão dispostos a atravessar o processo de preparação. Nem todos estão dispostos a se render completamente. Jesus disse uma vez: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso sempre me intrigou. Se Deus chama, por que nem todos são escolhidos? A resposta está na nossa resposta ao chamado, no nosso sim diante do convite divino, na nossa disposição de seguir, não apenas quando o caminho é claro e confortável, mas especialmente quando é desafiador e incerto. E talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo esta mensagem hoje, porque algo em você sempre soube que nasceu para mais, que há um chamado sobre a sua vida que vai além do comum, que existe um propósito divino gravado no seu DNA espiritual que nenhuma circunstância adversa conseguiu apagar. Permita-me compartilhar algo que aconteceu recentemente durante um retiro espiritual. Uma senhora de 62 anos, que chamarei de Maria, veio até mim em lágrimas. Por mais de 4 décadas, ela frequentou a igreja. Serviu, orou, jejuou, fez tudo o que lhe ensinaram que deveria fazer, mas sentia que algo estava faltando. Uma conexão mais profunda, uma manifestação mais tangível do poder de Deus em sua vida. Enquanto orávamos juntos, tive uma visão clara. Vi Maria quando criança, talvez com 7 ou 8 anos, ajoelhada ao lado da cama, fazendo uma oração sincera. Jesus, usa-me como tu quiseres. Faz de mim um instrumento do teu amor. Era uma oração de criança, simples, mas profundamente sincera. E naquele momento, vi Jesus colocando uma marca invisível sobre ela, uma marca de escolhida. Quando compartilhei essa visão com Maria, ela começou a tremer. Com a voz embargada, me contou que havia se esquecido completamente dessa oração infantil. Mas agora, décadas depois, tudo fazia sentido. Os desafios, as provações, os momentos de solidão. Tudo havia sido parte do processo de refinamento para que ela pudesse carregar o poder que Jesus sempre quis derramar através dela. Naquele mesmo dia, algo se quebrou no espírito de Maria. Uma barreira invisível que havia bloqueado o fluir do poder divino. Nas semanas seguintes, começamos a receber testemunhos impressionantes. Pessoas que foram curadas quando ela simplesmente segurou suas mãos e orou. Situações impossíveis que se reverteram quando ela declarou a palavra de Deus com uma autoridade renovada. Uma nova atmosfera que começou a se formar ao redor dela, atraindo pessoas sedentas por uma experiência genuína com Deus. O que aconteceu com Maria? Ela finalmente compreendeu e abraçou sua identidade como escolhida. Ela finalmente permitiu que o poder que sempre esteve disponível fluísse sem impedimentos. E o mesmo está prestes a acontecer com você. Porque veja, o poder que vem das mãos de Jesus não é algo que precisamos conquistar ou merecer. É algo que precisamos reconhecer e receber. É um presente divino que já foi comprado pelo sangue de Cristo. Já foi garantido pela sua ressurreição. Já foi prometido pela sua palavra. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós,
Essa promessa não tinha prazo de validade. Não era apenas para os apóstolos ou para a igreja primitiva. Era para todos os que creem, para todos os que são chamados, para todos os que são escolhidos, para você. Esse poder não é uma força impessoal ou uma energia mística. É a própria presença do Espírito Santo operando através de vasos humanos, através de pessoas como você, que mesmo com suas fragilidades e imperfeições, se colocam disponíveis para serem canais do sobrenatural de Deus. Agora, quero que você feche os olhos por um momento. Sim, literalmente feche os olhos e respire profundamente. Eu sei que você pode estar assistindo este vídeo em um local público, no transporte, na sua casa com outras pessoas ao redor. Não importa. Este é um momento sagrado entre você e Deus. Um momento de conexão que transcende o físico e toca o eterno. Com os olhos fechados, quero que você visualize Jesus diante de você. Aquele mesmo Jesus que curou os enfermos, que libertou os cativos, que ressuscitou os mortos. Aquele que disse que você faria as mesmas obras, e até maiores. Ele está diante de você agora, com suas mãos estendidas. Nas palmas dessas mãos, você pode ver as marcas dos cravos, marcas de um sacrifício eterno que abriu caminho para que o poder divino fluísse livremente para a humanidade. Agora, ele coloca essas mãos sobre você, sobre sua cabeça, sobre seu coração, sobre suas próprias mãos. Sinta o calor, sinta a energia, sinta a unção que começa a fluir do Criador para a criatura, do divino para o humano, do sobrenatural para o natural. Este não é apenas um exercício de imaginação, é uma realidade espiritual que está acontecendo agora mesmo enquanto você ouve estas palavras. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que desceu como uma pomba sobre Jesus no Jordão, que caiu como línguas de fogo no dia de Pentecostes, está se movendo em sua direção neste exato momento. Você pode abrir os olhos agora. Talvez você tenha sentido algo físico, um calor, um formigamento, talvez até lágrimas inesperadas. Ou talvez não tenha sentido nada além de uma paz suave. Ambas as experiências são válidas, porque o poder de Deus nem sempre vem com manifestações dramáticas. Às vezes vem no silêncio de um coração rendido. O importante é que uma semente foi plantada, uma conexão foi estabelecida, um canal foi aberto, e a partir de agora, você começará a perceber mudanças sutis, mas profundas, na forma como você ora, na forma como você vê as circunstâncias, na forma como você impacta as pessoas ao seu redor. Porque quando você compreende que é um escolhido, que carrega um poder que vem diretamente das mãos de Jesus, algo muda fundamentalmente na sua identidade espiritual. Você deixa de ser apenas um seguidor e se torna um representante. Deixa de ser apenas um crente e se torna um embaixador. Deixa de ser apenas um adorador e se torna um canal do próprio poder que você adora. Isaías 61 fala sobre aqueles que seriam chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Carvalhos. Não ervas frágeis que se dobram ao menor vento da adversidade. Não flores temporárias que florescem em uma estação e murcham na seguinte. Mas carvalhos, fortes, enraizados, duradouros, imponentes. É isso que significa ser um escolhido, ser um vaso forjado nas fornalhas da provação para carregar um tesouro inestimável. Ser um canal purificado pelo fogo do refinamento para que o poder divino flua, sem contaminação. Ser uma voz amplificada pela autoridade celestial para que suas palavras não sejam apenas sons, mas declarações que moldam a realidade. Agora, quero compartilhar com você 3 sinais de que você é realmente um escolhido, alguém que está prestes a receber um poder extraordinário vindo diretamente das mãos de Jesus. O primeiro sinal é uma insatisfação santa, uma inquietação espiritual que não se contenta com experiências superficiais ou conhecimento de segunda mão sobre Deus. Se você tem sentido esse desconforto, essa sede, que nenhuma pregação, nenhum louvor, nenhum estudo bíblico parece saciar completamente, não é um sinal de falta de fé. É um sinal de chamado. É o Espírito Santo sussurrando que há mais.
muito mais, e que você foi designado para experimentar e manifestar esse mais. O segundo sinal é um padrão de provas que parecem específicas, quase pessoais. Situações que testam exatamente as áreas onde você precisava ser fortalecido. Desafios que expõem precisamente os pontos que precisavam ser refinados em você. Se sua vida tem sido marcada por esse tipo de prova, não é porque Deus se esqueceu de você. É porque Ele está te preparando, moldando, forjando uma espada que será usada em batalhas espirituais que outros nem sequer perceberão que estão acontecendo. O terceiro sinal é uma atração sobrenatural por pessoas quebrantadas e situações impossíveis. Se você frequentemente se encontra diante de pessoas que precisam desesperadamente de um toque divino, ou em circunstâncias que só um milagre poderia resolver, não é coincidência. É posicionamento divino. É Deus colocando seu escolhido exatamente onde o poder dele precisa ser manifestado. Se você se identificou com um ou mais desses sinais, tenho uma notícia para você. A unção já está sobre sua vida. O poder já está disponível. A comissão já foi dada. Agora é uma questão de reconhecer, receber e liberar. Permita-me guiá-lo através de um processo simples, mas profundo, que vai abrir as comportas para que esse poder flua livremente em sua vida. Primeiro, reconheça sua identidade como escolhido. Isso vai além de uma afirmação positiva ou uma confissão de fé. É uma rendição ao chamado divino. É dizer, como Maria, a mãe de Jesus, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É compreender que, apesar de suas falhas e limitações, Deus escolheu você, não porque você é perfeito, mas porque você é perfeitamente adequado para o propósito que Ele tem. Segundo, remova todas as barreiras que podem estar bloqueando esse poder. Unforgiveness, mágoas não resolvidas, pecados não confessados, dúvidas alimentadas, medos não confrontados. Cada um desses elementos age como um isolante que impede o fluxo da energia divina. É hora de lidar honestamente com tudo isso, de trazer à luz o que tem permanecido nas sombras, de permitir que o sangue de Jesus lave e restaure cada área danificada do seu ser. Terceiro, posicione-se diariamente como um canal desse poder. Isso significa começar cada dia com uma declaração consciente de disponibilidade. Senhor, usa-me hoje, flui através de mim, manifesta teu poder por meio das minhas mãos, das minhas palavras, da minha presença. É uma entrega diária que transforma atividades mundanas em oportunidades para manifestações divinas. Quarto, pratique a presença consciente de Deus em cada momento. Não separe o sagrado do secular. Não compartimentalize sua experiência espiritual. Permita que a consciência do Espírito Santo habitando em você colore cada interação, cada decisão, cada pensamento. É nessa consciência contínua que o poder divino encontra seu canal mais puro. Quinto e último, espere manifestações sobrenaturais com uma fé simples, mas inabalável. Não como alguém tentando convencer a si mesmo de algo improvável, mas como alguém que reconhece uma verdade fundamental do reino. O sobrenatural é o natural de Deus. Os milagres não são exceções às regras divinas, são expressões delas. Agora, quero ser muito claro sobre algo. Esse poder não é para autopromoção, não é para impressionar os outros ou construir um ministério centrado em você. Jesus foi muito específico sobre isso quando disse a seus discípulos: de graça recebestes, de graça dai. O poder que vem das mãos de Jesus tem um propósito único: manifestar o reino de Deus e glorificar o nome de Jesus. Quando você compreende isso profundamente, algo extraordinário acontece. O medo de falhar desaparece, a pressão de performar se dissolve, a ansiedade sobre não ser digno se evapora, porque você entende que não se trata de você, se trata dele, do seu poder, da sua glória, da sua fidelidade. E é precisamente nesse ponto de rendição completa que o poder divino flui mais livremente, quando não estamos mais preocupados em quem receberá o crédito ou como seremos percebidos, quando nosso único desejo é que Jesus seja conhecido,
amado e glorificado através da nossa vida. Pense nos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, aqueles que foram canais genuínos do poder divino, de Moisés a Elias, de Pedro a Paulo, de Agostinho a Teresa de Ávila, de John Wesley a Smith Wigglesworth. O que todos eles tinham em comum? Uma profunda consciência de que eram apenas vasos, imperfeitos, quebrados, mas escolhidos. E foi precisamente essa consciência que os permitiu carregar um poder que transformou nações e gerações. Você está nessa linhagem, nessa genealogia espiritual, nessa sucessão apostólica de portadores do poder divino. Não porque você conquistou essa posição, mas porque Jesus, em sua infinita graça, escolheu te incluir nela. Imagine por um momento o que aconteceria se cada pessoa que está ouvindo esta mensagem abraçasse plenamente essa verdade. Se cada um de nós permitisse que o poder que vem diretamente das mãos de Jesus fluísse sem impedimentos através de nossas vidas. Famílias seriam restauradas, corpos seriam curados, mentes seriam libertas, corações seriam transformados, comunidades inteiras seriam impactadas por uma manifestação tangível do reino de Deus. Isso não é utopia espiritual, é a visão que Jesus tinha quando orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o plano que ele estabeleceu quando comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo, pregando o evangelho e demonstrando o poder do reino. E agora, esse bastão, essa tocha, essa comissão foi passada para nós, para você, um escolhido, um marcado, um separado para carregar um poder que vem diretamente das mãos daquele que criou os céus e a terra com a palavra de sua boca. Sinto em meu espírito que há pessoas ouvindo esta mensagem que estão no limiar de uma explosão sobrenatural em suas vidas. Você tem orado, tem buscado, tem batido às portas do céu, e agora finalmente está prestes a ver a manifestação daquilo que seu coração sempre soube que era possível. Há alguém que tem lutado com uma condição física que os médicos disseram ser irreversível. Quero profetizar sobre sua vida agora mesmo. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está operando em seu corpo neste exato momento. Receba essa cura, receba essa restauração, receba esse milagre que vem diretamente das mãos de Jesus para você. Há outro que tem enfrentado uma batalha financeira que parece não ter fim. Decretos de dívida, contas se acumulando, portas se fechando. Quero declarar sobre sua vida: você é um filho do Rei, um herdeiro de todas as promessas. O mesmo Deus que alimentou Israel no deserto com maná está abrindo portas de provisão sobrenatural para você agora. Não por causa da sua perfeição, mas por causa da sua fidelidade. E há aquele que tem carregado um fardo emocional tão pesado que às vezes parece impossível continuar. Uma dor que poucos compreendem. Uma ferida que parece nunca cicatrizar completamente. Ouça estas palavras: o Espírito do Senhor está sobre você, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar o que foi roubado. Esse poder restaurador está fluindo em sua direção agora mesmo, como um rio de águas vivas que lava, limpa e renova tudo o que toca. Meu amigo, minha amiga, você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem não é apenas mais um vídeo no seu feed. É um encontro divino, um momento marcado antes da fundação do mundo. Um portal espiritual que, quando atravessado com fé, te levará a um novo nível de experiência com o poder de Deus. A escolha agora é sua. Você pode ouvir estas palavras como uma mensagem inspiradora e seguir adiante, ou pode permitir que elas sejam o catalisador para uma transformação profunda. Você pode tratar este momento como mais uma experiência espiritual passageira, ou pode reconhecê-lo como o divisor de águas que realmente é. Minha oração é que você escolha o caminho da rendição completa, que você abrace plenamente sua identidade como um escolhido, que você receba, sem reservas, o poder que vem diretamente das mãos de Jesus, e que, a partir deste dia,
Sua vida se torne um testemunho vivo do que acontece quando um vaso humano se torna um condutor do poder divino. O mundo está esperando, pessoas estão sofrendo, corações estão clamando. E você, sim, você, foi posicionado estrategicamente neste tempo e neste lugar para ser uma resposta, para ser um portal, para ser um canal através do qual o céu toca a terra e transforma realidades. Este é o seu momento. Este é o seu chamado. Esta é a sua comissão. Receba-a com gratidão. Abrace-a com humildade. Viva-a com ousadia. Porque verdadeiramente, inevitavelmente, você está prestes a experimentar um poder que vem diretamente das mãos de Jesus para as suas mãos. Um poder que não apenas transformará sua vida, mas através de você, tocará e transformará incontáveis outras vidas. Não guarde para si o que acabou de receber. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também foi escolhido. Alguém que precisa ouvir que o poder de Deus está disponível para eles. Alguém que está pronto para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. E não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar como ativar diariamente esse poder sobrenatural que você acaba de receber. Como transformar cada oração em uma declaração profética que molda realidades. Como fazer com que cada imposição de mãos se torne um ponto de contato para milagres tangíveis. Clique no card e confira agora mesmo. Sua vida nunca mais será a mesma após essas revelações. Você já sentiu aquela sensação inquietante de que existe algo maior do que você pode compreender? Aquela percepção inexplicável de que, entre bilhões de pessoas neste planeta, algo ou alguém está tentando alcançar justamente você? Não é coincidência que esta mensagem tenha chegado até você agora. Em um universo de infinitas possibilidades, algo extraordinário guiou seus passos até este exato momento. Pare por um instante. Respire profundamente. Sinta a energia que pulsa através destas palavras. Esta não é uma mensagem comum. É um chamado destinado apenas àqueles que estão prontos para recebê-lo. Desde tempos imemoriais, existiram os escolhidos, almas designadas para carregar verdades que o mundo não estava preparado para compreender. Pessoas como você, que mesmo sem saber carregam uma centelha divina capaz de transformar não apenas suas próprias vidas, mas também a realidade ao seu redor. Você já questionou por que certas sincronicidades acontecem em sua vida? Por que determinados números aparecem repetidamente? Por que sonhos recorrentes visitam suas noites? Por que certas pessoas cruzam seu caminho em momentos cruciais? O véu entre os mundos está se tornando mais fino, e você, neste exato momento, está sendo convidado a atravessá-lo. Esta mensagem foi codificada nas estrelas há milênios, esperando pacientemente o momento em que seus olhos a leriam. Uma transmissão ancestral, passada através de gerações de guardiões, preservada contra todas as probabilidades, até finalmente chegar a você. Mas devo alertá-lo, o que estou prestes a revelar mudará completamente sua percepção da realidade. Depois de conhecer esta verdade, não há como voltar atrás. É como despertar de um sonho profundo, impossível adormecer novamente com a mesma inocência. Alguns chamariam isso de coincidência, mas você e eu sabemos que coincidências são apenas milagres nos quais Deus prefere permanecer anônimo. Seu coração reconhece esta verdade, mesmo que sua mente racional tente negá-la. Agora preste muita atenção, pois o que direi a seguir nunca foi revelado em um formato tão direto e acessível. Guardado por sociedades secretas, protegido por códigos místicos, este conhecimento esteve oculto por milênios. Até hoje. A verdade é que você foi escolhido antes mesmo de nascer. Seu nome está inscrito em um livro sagrado que poucos tiveram o privilégio de contemplar. Sua jornada foi cuidadosamente orquestrada para conduzi-lo até este momento de revelação. O tempo está se acelerando. As profecias estão se cumprindo. E você está no epicentro desta grande transformação cósmica que está ocorrendo agora mesmo. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela é um chamado, um despertar. E aqueles que estiverem prontos para ouvir, aqueles cujos corações ressoam com estas palavras,
Receberão uma revelação que transcende tudo o que já conheceram. Está preparado para receber o que poucos na história da humanidade tiveram a oportunidade de conhecer? Antes de continuarmos com esta revelação transformadora, preciso saber que você está verdadeiramente comprometido com esta jornada. Este conhecimento é poderoso demais para ser compartilhado levianamente. Se você sente que foi chamado, se algo dentro de você ressoa profundamente com estas palavras, inscreva-se agora neste canal. Esta é a primeira etapa do seu compromisso com a verdade que estou prestes a revelar. E mais, deixe nos comentários a palavra desperto. Este será o sinal de que você está pronto para receber as próximas revelações. Esta simples palavra abrirá portais de consciência e o conectará energeticamente com outros escolhidos, que, assim como você, estão despertando neste momento crucial da história humana. Faça isso agora, antes de prosseguirmos. Inscreva-se e comente "Desperto". Esta é sua declaração ao universo de que está pronto para as revelações que virão a seguir. Agora que você demonstrou seu compromisso, posso começar a desenrolar os fios desta tapeçaria cósmica da qual você sempre fez parte, mesmo sem saber. O que estou prestes a compartilhar remonta aos primórdios da civilização humana, quando os primeiros mestres caminharam entre nós. Em todas as tradições ancestrais, desde os mistérios egípcios até os ensinamentos védicos, dos códigos maias às profecias nativas americanas, existe uma verdade unificadora. Certos seres humanos nascem com uma sensibilidade especial, uma capacidade única de perceber além do véu da realidade ordinária. Estes são os escolhidos, os portadores da chama, os guardiões da sabedoria antiga. Você já percebeu como sempre se sentiu diferente? Como se de alguma forma não pertencesse completamente a este mundo? Esta sensação não é um defeito ou uma fraqueza. É o primeiro sinal do seu despertar, a primeira pista de que você carrega uma missão que transcende a existência comum. Desde criança, você provavelmente demonstrou sinais desta conexão especial. Talvez tenha tido sonhos premonitórios, talvez tenha sentido as emoções dos outros como se fossem suas. Talvez tenha experimentado momentos de clareza absoluta que pareciam vir de um lugar além de sua mente consciente. Estes não são acidentes ou anomalias, são manifestações da sua verdadeira natureza. As antigas escrituras sumérias, datadas de mais de 6.000 anos, já falavam dos marcados pelas estrelas, seres humanos cujas almas carregavam códigos específicos ativados em momentos precisos da história planetária. Estes códigos permaneceriam dormentes até que certas conjunções cósmicas os despertassem. E aqui está a revelação extraordinária. Estamos vivendo exatamente neste momento profetizado. O grande despertar está acontecendo agora. Os antigos sabiam disso. As pirâmides do Egito, com sua precisão matemática impressionante, não eram apenas monumentos. Eram calendários cósmicos apontando para este exato período que estamos vivendo. Os maias, com seu calendário de precisão assombrosa, identificaram nossa era como o ponto de inflexão na consciência humana. Mas, por que você? Por que agora? Porque sua alma concordou com este compromisso antes mesmo de você nascer. No grande conselho espiritual que precede cada encarnação, você voluntariamente escolheu vir para este momento específico, carregando códigos específicos que seriam ativados quando o momento fosse propício. E os sinais desta ativação estão se manifestando em sua vida. Você já notou mudanças sutis em sua percepção nos últimos anos? Uma sensibilidade aumentada? Sonhos mais vívidos? Sincronicidades que desafiam a probabilidade estatística? Encontros significativos que parecem orquestrados por uma inteligência superior? Estes não são eventos aleatórios, são marcos no seu caminho de despertar. As antigas tradições místicas sempre falaram sobre o conceito de iniciação, um processo através do qual o véu da ilusão é gradualmente removido, permitindo que o iniciado perceba camadas mais profundas da realidade. No passado, estas iniciações aconteciam em templos secretos, em cavernas isoladas, longe dos olhos do mundo comum. Hoje, sua iniciação está acontecendo em plena luz do dia, em meio à sua vida cotidiana.
Cada desafio que você enfrenta, cada insight que recebe, cada sincronicidade que experimenta, todos são parte deste grande processo iniciático. Os antigos textos herméticos falam do princípio de correspondência, como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. O que isso significa é que as grandes mudanças cósmicas que estão ocorrendo no macrocosmo estão simultaneamente se refletindo no microcosmo da sua própria consciência. Veja ao seu redor. O mundo está em transformação acelerada. Sistemas antigos estão ruindo. Verdades ocultas estão vindo à tona. O velho mundo está morrendo e o novo ainda luta para nascer. E você está precisamente na linha divisória entre estes dois mundos. Esta não é uma posição confortável para se estar. Frequentemente, você deve se sentir dividido entre mundos, compreendendo coisas que os outros ao seu redor não conseguem ver, sentindo verdades que não consegue totalmente articular, carregando um conhecimento interior que parece não ter lugar no mundo convencional. Esta tensão, este desconforto existencial, não é um erro. É parte integrante do seu despertar. É o atrito necessário para que a pérola se forme dentro da ostra. As antigas escolas de mistérios ensinavam que o conhecimento verdadeiro vem através da experiência direta, não apenas através de informações intelectuais. É por isso que cada escolhido deve passar por seu próprio caminho de iniciação, enfrentando seus próprios desafios únicos, descobrindo suas próprias verdades interiores. Nenhum livro, nenhum professor, nenhum guru pode fazer este trabalho por você. Eles podem apenas apontar o caminho, oferecer mapas, sugerir direções. A jornada em si deve ser percorrida por seus próprios pés, e é exatamente por isso que esta mensagem chegou até você agora. Não para dar-lhe respostas prontas, mas para confirmar o que seu coração já sabe, que você é parte de algo maior, que você carrega uma chama antiga, que seu despertar não é acidental, mas parte de um grande plano cósmico que está se desenrolando exatamente como previsto. Os antigos textos essênios falavam sobre sementes estelares, almas avançadas que voluntariamente encarnariam em momentos críticos da evolução planetária para ajudar a elevar a consciência coletiva. Estas sementes permaneceriam dormentes até que as condições energéticas do planeta atingissem um certo limiar. E então, como flores, depois de uma longa estiagem, elas desabrochariam simultaneamente, criando um campo ressonante de nova consciência. Este campo ressonante está se formando agora. Você não está sozinho em seu despertar. Em todo o mundo, outros escolhidos estão sentindo o mesmo chamado, experimentando as mesmas sincronicidades, enfrentando os mesmos desafios internos. Juntos, mesmo sem se conhecerem fisicamente, vocês estão tecendo uma nova matriz de consciência, um campo morfogenético que eventualmente atingirá um ponto crítico e transformará o campo coletivo da humanidade. Os físicos quânticos chamam isso de coerência quântica, quando partículas individuais começam a pulsar em uníssono, comportando-se como uma única entidade. É exatamente isso que está acontecendo no nível da consciência humana neste momento. Cada pensamento elevado que você tem, cada ato de compaixão que você realiza, cada momento de clareza que você experimenta, todos contribuem para este campo crescente de coerência. Mas há algo mais que você precisa entender antes de continuarmos. Este despertar não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Com a luz aumentada, vem a necessidade de maior disciplina, maior integridade, maior compromisso com a verdade. Muitos escolhidos sucumbem à tentação de usar seus dons para ganho pessoal, para alimentar o ego, para manipular os outros. Este é o teste pelo qual todos devem passar. O teste da sombra, o confronto com as próprias tendências inferiores. Os antigos egípcios simbolizavam este teste como a pesagem do coração, o momento em que a alma encontra sua verdade final diante da pluma da deusa Maat. Se o coração estiver mais pesado que a pluma, carregado de apegos egoístas, medos não resolvidos, desejos de controle, a alma não pode prosseguir para os reinos superiores. Este teste não acontece apenas após a morte.
Ele ocorre continuamente ao longo da jornada do despertar. Cada escolha que você faz, cada motivação que você examina, cada verdade interior que você confronta, todos são momentos desta pesagem do coração. E agora, com esta base estabelecida, estamos prontos para avançar para a revelação central, a verdade que poucos conhecem, mas que mudará para sempre sua compreensão de quem você é e por que está aqui neste momento crucial da história humana. A verdade fundamental é esta: você não é apenas um ser humano tendo uma experiência espiritual ocasional. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. E não apenas isso, você é parte de um grupo específico de almas avançadas que concordaram em encarnar neste preciso momento histórico com uma missão muito específica. Os textos antigos chamavam este grupo de almas por muitos nomes: os Elohim, os Nefilim, os Filhos das Estrelas, os Vigilantes. Todas as tradições antigas, de alguma forma, reconheceram a presença destes seres especiais caminhando entre a humanidade comum. Você é um deles, um ser de origem estelar que voluntariamente desceu para a densidade da matéria terrestre para ajudar a elevar a frequência vibracional do planeta em seu momento de transição cósmica. Isto explica por que você sempre se sentiu diferente, por que suas percepções são mais agudas, por que sua sensibilidade é mais intensa, por que seus sonhos são mais vívidos, por que suas intuições são mais precisas. Não é uma anomalia ou uma disfunção, é sua verdadeira natureza, manifestando-se através do véu do esquecimento que todos nós aceitamos ao nascer neste plano. Mas por que este esquecimento? Por que não nascemos com plena consciência de quem realmente somos? Porque a missão exigia isso. Para realmente compreender e transformar a condição humana, era necessário experimentá-la completamente, sem o privilégio da lembrança constante de nossa origem divina. Era necessário sentir a separação, experimentar a limitação, conhecer o sofrimento, para então transcendê-los de dentro para fora. Nos antigos mistérios egípcios, isto era simbolizado pela jornada de Osíris, o Deus que foi desmembrado, espalhado pelo mundo e então reintegrado através do amor e da dedicação de Ísis. Esta é a sua jornada agora. Reintegrar os aspectos fragmentados do seu ser para recuperar sua totalidade original. Mas há mais, muito mais. O momento atual não é apenas mais uma era na longa história humana. É o que os maias chamavam de fim de um grande ciclo, o encerramento de um capítulo cósmico e o início de outro. Os hindus o chamam de transição entre eras, do Kali Yuga para o Satya Yuga. Os Hopis o descrevem como a emergência para o quinto mundo. Todas estas tradições, embora separadas por oceanos e milênios, apontam para o mesmo fenômeno cósmico, uma mudança fundamental na frequência vibracional do próprio planeta e de todos os seres que o habitam. Esta mudança está acontecendo agora, não em algum futuro distante, não como uma possibilidade teórica, mas aqui e agora, afetando cada célula do seu corpo, cada pensamento da sua mente, cada emoção do seu coração. Os cientistas estão começando a detectar esta mudança, embora ainda não compreendam completamente suas implicações. Eles observam anomalias no campo magnético terrestre, mudanças nos padrões de ressonância Schumann, alterações na radiação cósmica que chega ao nosso planeta. O que eles estão testemunhando, sem ainda compreender totalmente, é a elevação da frequência base da realidade terrestre, uma mudança que foi profetizada por todas as grandes tradições espirituais. E você, como um dos escolhidos, está na vanguarda desta transformação. Seu sistema energético está sendo recalibrado para ressoar com estas novas frequências. Suas estruturas celulares estão sendo recodificadas para suportar e transmitir níveis mais elevados de luz. Isto explica muitos dos sintomas físicos, emocionais e psicológicos que você pode estar experimentando. Fadiga inexplicável, mudanças nos padrões de sono, sensibilidade aumentada a alimentos, produtos químicos e ambientes, períodos intensos de limpeza emocional, clareza mental repentina,
alternando com confusão mental, percepções expandidas seguidas por contrações dolorosas. Não são sinais de que algo está errado, são indicadores de que a transformação está em andamento. O DNA humano, longe de ser um mero código biológico, é na verdade uma antena multidimensional, capaz de receber e transmitir informações de e para campos mais elevados de consciência. Os antigos textos sumérios já falavam dos deuses que modificaram a essência da humanidade, uma referência ao potencial adormecido no nosso material genético. Este potencial está sendo ativado agora. Os cientistas observam com perplexidade o que chamam de DNA lixo, vastas porções do genoma humano cuja função permanece misteriosa para a ciência convencional. Mas os antigos sabiam, estas são as partes do nosso código genético que contém nosso potencial superior, aguardando o momento cósmico apropriado para ser ativado. E este momento é agora. A ativação não é automática. No entanto, requer sua participação consciente, sua intenção alinhada, sua vontade disciplinada. É uma dança entre as energias cósmicas que estão inundando o planeta e sua própria escolha de recebê-las e integrá-las. Aqui está o segredo que poucos compreendem. Você não é meramente um recipiente passivo destas energias. Você é um co-criador ativo deste processo evolutivo. Sua consciência, seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas, todos moldam ativamente como esta energia se manifesta em sua vida e no mundo ao seu redor. Os antigos alquimistas compreendiam isto perfeitamente. Quando falavam da transmutação do chumbo em ouro, não estavam se referindo apenas a metais físicos. Estavam descrevendo o processo de transformação da consciência humana, da densidade do ego separado para a radiância do ser unificado. E aqui está a revelação central que vai mudar tudo para você. Este processo alquímico está ocorrendo dentro do seu próprio ser, neste exato momento. As energias cósmicas estão fornecendo o catalisador, mas você é o alquimista, o laboratório e a própria pedra filosofal. Cada escolha que você faz, cada pensamento que entretém, cada emoção que cultiva, cada ação que realiza, está acelerando ou retardando este processo alquímico dentro de você. Quando você escolhe o amor em vez do medo, a verdade em vez da negação, a consciência em vez da automação, você está literalmente transmutando a matéria-prima da sua existência em uma frequência mais elevada de ser. E há mais. À medida que você passa por esta transformação, você se torna um transmissor, um farol para os outros. Sua frequência elevada começa a ressoar com aqueles ao seu redor, ativando seus próprios códigos adormecidos, despertando-os para suas próprias possibilidades maiores. É assim que a transformação planetária realmente acontece, não através de algum evento externo dramático, mas através do efeito cumulativo de milhares, depois milhões de seres humanos despertando para sua verdadeira natureza e elevando sua frequência vibracional. Os físicos quânticos chamam isso de efeito observador, o fenômeno pelo qual a consciência do observador afeta diretamente o comportamento da realidade observada. O que os cientistas estão redescobrindo agora, os antigos mestres sempre souberam. A consciência é a força fundamental do universo, e cada ser consciente é um co-criador da realidade. Como um dos escolhidos, você possui uma capacidade ampliada para utilizar este princípio. Sua observação, consciente, sua intenção focada, sua presença atenta, todas têm um efeito exponencialmente maior na matriz da realidade do que as de uma pessoa ainda adormecida para estas verdades. Com este grande poder, vem uma responsabilidade igualmente grande. Você não pode mais se dar ao luxo de ser inconsciente sobre seus pensamentos, emoções e escolhas, pois eles agora têm um impacto amplificado, não apenas em sua própria experiência, mas no campo coletivo da consciência humana. É por isso que a disciplina espiritual não é um luxo, mas uma necessidade para os escolhidos. A meditação diária, a vigilância mental, a purificação emocional, a integridade nas ações, todos se tornam práticas essenciais, não apenas para seu próprio bem-estar, mas para o bem-estar de toda a teia da vida da qual você é uma parte integral.
Agora que você compreende quem realmente é e por que está aqui, vamos explorar como esta revelação transformará completamente sua vida cotidiana e, através de você, o mundo ao seu redor. Primeiro, compreenda que este conhecimento não é apenas informação intelectual. É um código vivo, uma frequência de ativação que está reorganizando sua energia neste exato momento em que você absorve estas palavras. Sua mente pode questionar, seu ego pode resistir, mas em um nível mais profundo, seu ser sabe que esta é a verdade pela qual sua alma tem ansiado. A partir de agora, você começará a notar mudanças sutis, mas profundas, em sua experiência diária. Cores parecerão mais vibrantes. Sons terão mais dimensões. O tempo parecerá mais fluido. Sua intuição se tornará mais aguda. Sincronicidades se multiplicarão em sua vida. Estes não são efeitos colaterais aleatórios. São sinais de que seus sentidos multidimensionais estão despertando, de que você está começando a perceber camadas da realidade que sempre estiveram presentes, mas que permaneciam além do seu limiar de percepção. Os antigos taoístas falavam sobre abrir o terceiro olho, não como uma metáfora poética, mas como uma descrição literal da ativação da glândula pineal, o órgão sensorial que nos permite perceber realidades além do espectro físico visível. Este processo está ocorrendo dentro de você agora, mas talvez o efeito mais profundo seja em seus relacionamentos. Você notará uma mudança imediata na forma como interage com os outros. Pessoas que antes pareciam estranhas, de repente parecerão familiares. Conexões superficiais se aprofundarão. Relações que não ressoam com sua nova frequência, naturalmente se dissolverão. Isto não é uma perda, é um realinhamento necessário. À medida que sua frequência se eleva, você naturalmente atrairá pessoas, situações e oportunidades que vibram em ressonância com seu novo estado de ser. Este é o princípio da atração magnética em ação, não como um truque para manifestar desejos materiais, mas como uma lei fundamental da física energética. Sua relação com o tempo também mudará dramaticamente. O passado perderá seu poder sobre você, pois você compreenderá que foi simplesmente um campo de treinamento para sua atual despertar. O futuro deixará de ser uma fonte de ansiedade, pois você saberá que está participando ativamente de sua criação, momento a momento. Você começará a viver cada vez mais no eterno agora. O único ponto onde seu poder criativo realmente existe. O único momento em que a transformação pode realmente ocorrer. Os antigos gregos tinham duas palavras para o tempo: Cronos, o tempo linear, sequencial, que medimos com relógios, e Kairos, o tempo oportuno, o momento perfeito, quando os véus entre os mundos se tornam finos. Você está entrando em uma experiência de vida cada vez mais orientada pelo Kairos, guiada por um senso interno de timing divino. Sua relação com seu corpo também se transformará. Você começará a perceber seu veículo físico não como uma máquina bioquímica separada de sua consciência, mas como um campo energético vivo que responde instantaneamente aos seus pensamentos, emoções e ao ambiente energético ao seu redor. Você perceberá que muitas condições físicas que antes pareciam misteriosas ou intratáveis são, na verdade, respostas do seu sistema às discordâncias energéticas entre o que você pensa e o que sente, entre o que diz e o que faz, entre quem você pretende ser e quem realmente é. À medida que você traz estas dimensões do seu ser para um alinhamento mais harmonioso, muitos destes desequilíbrios físicos começarão a se resolver naturalmente. Este é o verdadeiro significado da cura holística. Não apenas tratar sintomas, mas restaurar a integridade do ser em todos os níveis. Sua relação com a natureza se aprofundará imensuravelmente. Você começará a sentir a consciência viva presente em todas as formas, nas plantas, nas pedras, nos animais, nos elementos. O que antes era teoria abstrata se tornará experiência direta. Tudo está vivo, tudo está conectado, tudo está consciente em seu próprio nível. Esta percepção expandida trará um senso renovado de reverência pela teia da vida
e um compromisso mais profundo com o cuidado planetário. Não como uma obrigação externa, mas como uma expressão natural do seu reconhecimento da unidade fundamental de toda a existência. Sua vida profissional também passará por transformações significativas. Trabalhos que antes pareciam satisfatórios podem começar a parecer vazios se não estiverem alinhados com seu propósito mais elevado. Carreiras construídas principalmente para segurança ou status perderão seu apelo se não permitirem a expressão autêntica dos seus dons únicos. Muitos escolhidos experimentam uma completa reinvenção profissional durante seu processo de despertar, não por capricho, mas por necessidade interior. Seu ser desperto simplesmente não pode mais investir energia vital em atividades que não contribuem para a elevação da consciência planetária. Isto pode parecer assustador do ponto de vista do ego, que se preocupa com segurança e previsibilidade. Mas, do ponto de vista da alma, é uma libertação maravilhosa, finalmente poder dedicar suas melhores energias ao trabalho para o qual você realmente veio a este planeta. Sua relação com o dinheiro e os recursos materiais também se transformará. Você começará a ver a abundância não como um objetivo a ser perseguido, mas como um fluxo natural que acompanha o alinhamento com seu propósito autêntico. Os antigos textos védicos falavam sobre Dharma, o caminho de vida único que está em perfeita harmonia com a natureza do seu ser e com as necessidades do todo. Quando você vive em seu Dharma, todas as suas necessidades são naturalmente atendidas, sem esforço excessivo, sem comprometimento da sua integridade. Esta não é uma promessa de riqueza material ilimitada, é algo muito mais valioso. A garantia de que quando você vive alinhado com sua verdade mais elevada, o universo conspira para apoiá-lo em todos os sentidos. Talvez a transformação mais profunda ocorra em sua experiência interior. Os estados meditativos que antes exigiam esforço considerável para serem alcançados se tornarão cada vez mais sua experiência natural de momento a momento. A paz que antes parecia fugaz e dependente de circunstâncias externas se revelará como sua própria natureza essencial, sempre presente, apenas obscurecida temporariamente pelos movimentos da mente. O amor que antes parecia uma emoção condicional se revelará como o próprio substrato da existência, não algo que você faz ou sente ocasionalmente, mas o que você é fundamentalmente. Mas tenha clareza. Este caminho de transformação não é sempre suave ou confortável. Há períodos de intensa purificação, quando velhos padrões emergem para serem reconhecidos e liberados. Há momentos de profunda desorientação, quando estruturas familiares se dissolvem antes que novas se cristalizem. Os místicos cristãos chamavam isto de a noite escura da alma, um período de aparente abandono divino que precede a união mais profunda. Os budistas o descrevem como o bardo, o estado intermediário entre uma forma de ser e outra. Estas passagens desafiadoras não são desvios do caminho, são o próprio caminho. Cada libertação de uma velha limitação, cada dissolução de uma falsa identidade, cada rendição de um apego desnecessário, todos são passos essenciais na jornada para a sua verdadeira natureza. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Não apenas no sentido de que existem guias e mestres nos reinos sutis, sempre prontos para assistir quando solicitados sinceramente, mas também no sentido muito concreto de que há outros como você encarnados neste momento, outros escolhidos despertando para sua verdadeira natureza e propósito. À medida que você avança em seu próprio despertar, você naturalmente começará a encontrar estes outros viajantes. Às vezes, através de coincidências impressionantes, às vezes através de sonhos compartilhados, às vezes através da atração magnética que almas afins sempre exercem umas sobre as outras. Estes encontros não são acidentais, são reuniões, predestinadas de membros da mesma família de almas, reconectando-se para cumprir acordos antigos feitos antes de encarnarem. Juntos, vocês formarão nós de luz na nova rede de consciência que está se formando ao redor do planeta. Juntos,
vocês amplificarão seu impacto transformador muito além do que qualquer um poderia realizar sozinho. Juntos, vocês ajudarão a ancorar as novas frequências na realidade material deste plano. Esta é a verdadeira natureza da comunidade no novo mundo que está nascendo, não baseada em proximidade geográfica ou interesses compartilhados, mas em ressonância vibracional e propósito espiritual comum. À medida que você integra plenamente estas revelações em sua vida, você se torna um catalisador vivo para a transformação planetária. Sua própria presença se torna uma bênção para os lugares que você habita, para as pessoas que encontra, para as situações em que se envolve. Você se torna o que os antigos chamavam de hierofante, um ser que, simplesmente, por existir em sua verdade desperta, cria um portal através do qual outros podem vislumbrar e, eventualmente, entrar em reinos mais elevados de consciência. Este é o seu destino como um dos escolhidos. Este é o propósito para o qual você veio. Este é o chamado que sua alma sempre conheceu, mesmo quando sua mente consciente ainda não havia compreendido. O tempo do despertar é agora. O portal está aberto. O chamado foi dado. E você, meu querido, respondeu. Bem-vindo à sua verdadeira natureza. Bem-vindo ao seu verdadeiro propósito. Bem-vindo à família dos despertos, os guardiões da nova aurora que está nascendo. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração, se você sentiu um reconhecimento além das palavras, uma ressonância além do intelecto, então você é verdadeiramente um dos escolhidos. E agora, você tem uma responsabilidade sagrada: compartilhar esta luz com outros que possam estar prontos para recebê-la. Compartilhe este vídeo com alguém que você intuitivamente sente que pode ser um dos escolhidos. Alguém que talvez esteja passando por seu próprio despertar sem entender completamente o que está acontecendo. Seja um farol para aqueles que ainda navegam na escuridão, buscando o caminho de volta para casa. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e prepare-se para o próximo nível de sua jornada de transformação.